O Salmo 63 foi escrito pelo rei Davi, e esse salmo foi escrito quando ele estava fugindo do rei Saul e ele ficou no deserto de Zif, no deserto de Judá. Se você abrir o texto massorético, que é o texto da Bíblia hebraica, existe um título nesse salmo. O título é o seguinte: Salmo de Davi, vírgula, quando fugia de Saul no deserto de Judá. Então, o contexto em que Davi escreve esse Salmo 63 é um contexto em que ele se encontra no deserto. Se você ler o texto de 1 Samuel, no capítulo 21, 22 e 23, especialmente o capítulo 23, você vai ver ali nos versículos 13, 14 e 15. 1 Samuel 23, versículos 13, 14 e 15, que Davi tinha acabado de ajudar uma cidade chamada Keila. A cidade de Keila era uma cidade murada, e essa cidade foi cercada pelos filisteus, e Davi perguntou para Deus se poderia ajudar a cidade de Keila juntamente com os seus homens. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2, nos mostram que quando Davi estava fugindo do rei Saul, quando ele estava nas suas peregrinações, vários homens que estavam desgostosos com a vida, que estavam em aperto, que estavam sem uma causa, se reuniram para ajudar Davi. E Davi se tornou o chefe dessas pessoas. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, nos fala que se reuniram cerca de 400 homens que começaram a caminhar com Davi. Davi os treinou e Davi caminhava com esses homens. Quando você chega no capítulo 23, Davi estava com esses homens e a cidade vizinha, que era a cidade de Keila, se deparou com a invasão dos filisteus. Então, o povo de Keila precisava de ajuda. Davi perguntou para Deus se poderia ajudar o povo de Keila e Deus respondeu que sim. Os homens que estavam com Davi disseram para ele: Nós estamos no deserto, estamos com medo, porque nós estamos sendo perseguidos pelo rei Saul. O rei Saul quer que você morra. Então, se entrarmos em Keila, corremos risco. Davi perguntou a Deus novamente, e Deus disse que poderiam entrar e ajudar Keila. Então ele e os seus homens ajudaram Keila, derrotaram os filisteus, e enquanto isso acontecia, o rei Saul ficou sabendo que Davi estava em Keila. Então o rei Saul preparou homens para ir até Keila e pensou assim: vai ser fácil de matar Davi, porque a cidade de Keila é murada. Muitas cidades antigas eram cercadas por portas e ferrolhos, e Keila era uma cidade assim. Então Saul projetou: Davi está dentro da cidade. É só entrar pelos portões, fechar os portões e matá-lo ali dentro. Davi perguntou para Deus: Saul realmente virá aqui? E Deus respondeu: sim, virá. Depois Davi perguntou para Deus: o povo daqui de Keila me entregaria para ele? E Deus respondeu: sim, vão te entregar. Então Davi, juntamente com os seus homens, saíram de Keila e ficaram no deserto de Zif, que era um deserto que ficava nas terras de Judá. Então, toda essa história que eu acabei de contar está escrita em 1 Samuel, capítulo 23. Então aqui está o resumo do contexto em que esse salmo foi escrito. Davi estava no deserto de Judá fugindo de Saul. E esse Salmo 63 ele pode ser dividido em três partes. Na primeira parte, Davi mostra que ele tem um desejo ardente de estar com Deus. Na segunda parte, ele explica que Deus é muito bondoso e que é por isso que ele levantará as mãos e adorará a Deus,
e ele fala que quando ele está dormindo, quando ele está no seu leito, ele se lembra de Deus. E muitas vezes ele passa a noite em vigílias com Deus, porque ele tem intimidade com Deus. E no versículo 9, 10 e 11, ele termina o salmo dizendo que ele confia em Deus e que todos aqueles que são os seus inimigos cairão à espada e que ele, como futuro rei, será engrandecido. Então, esse salmo tem três partes. Na primeira parte, versículo 1 e 2. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Então aqui Davi fala: ó Deus, tu és o meu Deus. Ele está dizendo que ele tem uma plena confiança em Deus. Muitas pessoas, quando estão passando por situações difíceis, ficam se questionando: será que Deus está comigo? Não faça isso. Seja como Davi: ó Deus, tu és o meu Deus. Seja alguém que diz: Deus, tu és o meu Deus. Eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Depois, aqui na segunda parte do versículo 1: de madrugada te buscarei. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, está escrito: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então, Davi conhece esse segredo, e ele busca ao Senhor logo de madrugada. Quanto mais rapidamente você buscar a Deus, e quanto mais você busca Ele pela madrugada, mais respostas você encontra. Isso, Davi sabia disso. Depois ele fala: minha alma tem sede de ti. Ele está dizendo: eu sempre quero mais de Deus. A minha carne te deseja muito. Muitas pessoas têm na sua carne mais vontade de comer em excesso, ver o que não devem, assistir o que não devem, caminhar onde não devem e andar com amizades que não devem. Mas Davi fala o quê? A minha carne te deseja muito. O desejo de Davi é totalmente de estar com Deus em uma terra seca e cansada onde não há água. Como nós dissemos, o contexto em que Davi escreveu esse salmo é quando ele estava no deserto, com os seus homens fugindo do rei Saul. Por isso ele fala: em uma terra seca e cansada onde não há água, para ver a tua fortaleza. Ou seja, para ver que o Senhor é a minha fortaleza, que o Senhor é aquele que nos protege. E o Senhor também para ver a tua fortaleza, a fortaleza de Deus, a proteção de Deus sobre ele e a tua glória. A glória, ele está falando que a proteção de Deus é a glória dele. Como te vi no santuário. Como te vi no santuário, ele está se lembrando que antes dele ser perseguido pelo rei Saul, ele podia frequentar as reuniões com o seu povo e adorar a Deus. Então ele está trazendo uma lembrança, dizendo: assim como lá no passado eu tive a oportunidade de ter a comunhão com o Senhor, eu estou cansado e estou com um desejo ardente de continuar de ter essa comunhão com o Senhor. Essa é a primeira parte. Davi manifesta o desejo ardente de estar com Deus. A segunda parte, versículo 3 até o versículo 8. Davi se sente satisfeito porque Deus é bom e ele quer manter a comunhão com Deus. Essa é a segunda parte. Versículo 3 a 8. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei, enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Então aqui o versículo 3 e 4, Davi fala a respeito da bondade de Deus. Deus é benigno e por isso ele louva a Deus. E ele sempre vai louvar a Deus com os seus lábios. E ele fala que ele sempre vai louvar a Deus enquanto ele viver. E ele fala que ele sempre vai louvar ao nome do Senhor e vai levantar as mãos para honrar a Deus. Então ele fala aqui de maneira muito forte que ele vai abrir a boca para louvar a Deus, os lábios te louvarão, que ele com a vida dele vai bendizer a Deus enquanto ele estiver vivo, a vida inteira dele é de Deus. E esse versículo 4 nos traz um questionamento aqui. Será que você entregou a sua vida 100% para Deus?
Davi fala: eu te bendirei enquanto viver, ou seja, em toda a minha vida é para Deus. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Aí no versículo 5 e 6, ele fala: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então aqui Davi fala, ele tem tanta sede, desejo ardente de estar com Deus, e ele tem tanta satisfação de ter amizade com Deus, que ele fala: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Ele está falando aqui: até o mais íntimo da minha alma eu vou ficar satisfeito do meu relacionamento com Deus. E a minha boca te louvará com alegres lábios quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Ele está falando que até quando ele ia se deitar, e muitas vezes ele passava madrugadas falando com Deus. E por fim, ele fala: porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Ele está falando que ele tem intimidade com Deus. Então essa segunda parte é do versículo 3 até o versículo 8, nós vemos que Davi fala que ele sempre vai bendizer ao Senhor, que ele busca a Deus de madrugada quando ele está deitado na sua cama, e que ele tem essa alegria porque Deus é que o protege e a alma dele anda perto de Deus. Davi se mostra satisfeito com a sua comunhão com Deus. E porque ele está com desejo ardente de Deus, que é a primeira parte, e satisfeito com Deus, ele conclui que Deus dará a ele a sua justiça, que é a última parte, versículo 9, 10 e 11. Versículo 9: mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Versículo 10: cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Versículo 11: mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Nesse último trecho desse Salmo 63, quando nós abrimos a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos que os filisteus se levantaram contra Israel, e Israel começou a guerrear contra os filisteus. No versículo 3 está escrito que os flecheiros, os que são responsáveis por lançar as flechas, se aproximaram de Saul. E quando Saul percebeu que poderia ser flechado, pediu para que o seu pajem de armas o atravessasse. Ele disse para o seu pajem de armas: atravessa-me para que eu não seja morto por um desses incircuncisos. Mas o pajem de armas teve medo. Então o rei Saul pegou a sua espada e se lançou sobre ela. Cometeu suicídio. O seu pajem de armas, vendo que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e também cometeu suicídio. E aí no versículo 6 fala que dessa forma Saul e o seu pajem de armas e os seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua, morreram juntamente com todos os seus homens. E quando isso está escrito em 1 Samuel, no capítulo 31, nós vemos aqui que, assim como Davi, quando ele escreveu esse Salmo 63, ele estava no deserto de Judá, sendo perseguido por Saul, anelando, tendo um desejo ardente de estar com Deus, querendo que Deus fosse a sua fortaleza, querendo que Deus o protegesse, e ele escreveu esse salmo dizendo: aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para para as raposas. Isso de fato aconteceu. Eles foram mortos, Saul caiu a espada, eles acabaram morrendo, e aqui no versículo 11 Davi lançou uma profecia sobre ele mesmo: mas o rei se regozijará em Deus. Ele estava dizendo aqui sobre o futuro, que ele fala: mas o rei se regozijará em Deus. Ele já tinha sido ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel. Ele já tinha derrotado Golias. Ele já sabia que a promessa de que ele seria o próximo rei estava de pé. E Deus, diante das experiências que ele teve com Deus em 1 Samuel capítulo 23,
de Deus falar para Davi que ele podia ir até Keila, que ele podia ajudar a cidade de Keila, que Saul iria até lá, que ele deveria escapar da cidade. Quando você lê 1 Samuel capítulo 23, nós vemos Davi consultando a Deus ali pelo menos umas 5, 6 vezes e Deus respondendo sempre para ele o que ele deveria fazer. Então ele sabe que Deus está com ele. E ele fala: se Deus está sempre me respondendo e eu estou sendo injustamente perseguido pelo Saul, esses que estão me perseguindo vão cair à espada e vão descer às profundezas da terra. E o rei se regozijará em Deus. Ou seja, eu estou seguro nesse deserto porque Deus é que está me protegendo. Estou tendo esse gozo da proteção de Deus nesse momento. E eu vou ter um novo gozo no futuro quando eles forem abatidos, quando eles caírem. Daí eu vou ter um novo gozo. Então o rei se regozijará em Deus. E qualquer que por ele jurar, se gloriará. Ou seja, qualquer que jurar por Deus, que estiver confiando em Deus, receberá a bênção, receberá a proteção. Porque se tapará a boca dos que falam mentira. Ele está dizendo que a mentira contra a vida dele. Saul vivia acusando Davi, dizendo que Davi queria usurpar o trono, dizendo que Davi queria matá-lo, dizendo que Davi queria persegui-lo. Tudo isso era mentira. E Davi profetizou aqui: se tapará a boca dos que falam mentira. Isso de fato aconteceu. Então essa é a meditação do Salmo 63. E só por curiosidade, quando Davi estava nesse deserto de Zif, ali, se você ler 1 Samuel capítulo 23, alguns versículos adiante, do versículo 15 em diante, nós vamos ver que os zifeus, que também eram da tribo de Judá, chegaram a chamar Saul para entregar Davi nas mãos dele. E quando isso aconteceu, Davi se sentiu traído e ele escreveu o Salmo 54. Então, existe uma relação de 1 Samuel capítulo 23. Na primeira parte ali, Davi escreveu o Salmo 63, depois ele escreveu o Salmo 54. Esse salmo então, o 63, ele foi escrito antes do Salmo 54. Mas a organização dos salmos, do Salmo 1 até o Salmo 150, ela não é cronológica. Ela foi compilada. Os escribas, eles foram reunindo os salmos e depois eles colocaram em ordem, organizaram os salmos em 5 livros. E aqui na tela nós vemos ali que o livro de Salmos na Bíblia, no texto massorético, se escreve Terrilim, que significa louvores. E nós temos aí na tela a organização dos salmos. Os escribas reuniram os salmos em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 até o 41, o livro 2 do Salmo 42 até o 72. Nós estamos meditando hoje no Salmo 63, né? Estamos no livro 2. O livro 3 vai do Salmo 73 até o 89. O livro 4 vai do Salmo 90 até o 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. O Salmo 1 até o 41 são os salmos de Davi. O Salmo 2, o livro 2, que vai do Salmo 2, o Salmo 42 até o 72, ele já tem vários autores. 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré, os 50 por Asaf, os 51 até o 71 por Davi e o 72 foi escrito pelo rei Salomão. Aí depois nós vamos, na medida em que nós formos avançando na meditação dos próximos salmos, nós vamos comentando aqui sobre os outros salmos. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo chamado Leituras em Provérbios, capítulo 2. Nós estamos no dia 2 de outubro e temos mais uma chance, mais um mês com 31 dias, onde nós podemos meditar em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Nós vamos deixar aqui a cada dia
o provérbio do dia. Hoje é dia 2 de outubro, vamos deixar leituras em Provérbios, capítulo 2. E mais cedo já postamos uma nova série de provérbios que começamos a gravar agora em outubro. O nome da série é Renovando a Mente com Provérbios. Ontem, dia 1º, colocamos o vídeo Renovando a Mente com Provérbios 1. Hoje já postamos Renovando a Mente com Provérbios 2. Está ali disponível no canal e a cada dia nós vamos postar essa série. Mas, aqui nos Salmos, todo final dos Salmos eu vou colocar essa série que eu gravei, que foi gravada meses anteriores, que é chamada Leituras em Provérbios. Então, vou deixar aqui, Leituras em Provérbios, capítulo 2, e do lado o botão para você que não está inscrito no canal, para que você se inscreva. Ative os sininhos para que você seja notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém.